assim, tu consegue explicar para o pessoal qual é a tua defesa da administração nesse campo das variáveis e nesse campo da ciência? Agora, eu tive um grande privilégio de ter entrado na Harvard Business School. Acho que foi o 11º, 12º brasileiro a conseguir entrar. Muito difícil, 1 em 1000 conseguem entrar. O que eu não sabia na época é que seria mais difícil ainda sair, formar de lá. Porque eles usam exclusivamente o método de estudo de caso. Não existe teoria. Quando eu voltei, inclusive, eu até senti que eu fui enganado, que todos os meus colegas que tinham feito Vanderbilt, Columbia, etc., estavam falando de as 5 fases de Maslow e as teorias de não sei o quê, e eu não sabia nada disso. Falei, caramba, será que Harvard me enganou? Né? Eles só me ensinaram uma coisa, a pensar. Isso até foi ruim para mim no início, porque eu não era acadêmico, eu não era intelectual, erudito, né? Eu não sabia nada das teorias, mas eu sabia muito bem a pensar, e isso acabou se provando com o tempo, que é melhor saber pensar do que saber teorias feitas por administradores ou economistas do passado. Quer dizer, quem lê Adam Smith não sabe como ele está se atrasando, porque ele está pegando uma realidade de 1970, 1700 que não existe mais. Então, no método de estudo de casos, 3 casos por dia, que é um problema numa empresa, onde eles têm uma situação com um monte de variáveis, né? 30 ou 32, e você tem que ver e analisar. Quando você tem 50 variáveis, todo problema é novo. Não existe problema velho que eu possa tirar da prateleira da universidade. Por isso que você se sentiu frustrado ou você achou que a administração não era científica, porque não tem uma prateleira de um problema que nunca antes aconteceu. Exato. Mas ela é científica no sentido que, quando a gente analisa o caso, a gente usa, sim, o método científico. Né? A gente testa primeiro numa filial, qualquer ideia nossa é testada numa filial, depois é testada numa outra filial, depois a gente faz um grupo de 10 e aí vira uma vacina de Covid que você pode fazer em todas as filiais. A segunda coisa, a gente usa sim o método científico, a gente observamos, a gente usa cálculos, a gente usa muita planilha eletrônica, a gente testa as variáveis, a gente faz simulações. Não, ele é muito, muito científico. O que ele não é que a gente não pode depois escrever um livro e dizer, Júlio, Paulo, olha, quando vocês tiverem esse problema no futuro, pode usar a minha solução. Vocês nunca vão poder usar a minha solução. Por quê? Porque daqui 3 anos, as 50 variáveis têm valores diferentes, ou serão variáveis diferentes. Você até falou, quando a gente estava conversando, que às vezes a gente nem sabe quais são as 50 variáveis. E, de fato, no estudo de caso tinha uns 30. E aí a gente tinha que definir, mas eles não deram dados sobre o crescimento do PIB, né? Ah, é mesmo, não está no dado, não está lá. Ou a satisfação dos clientes, aí esse dado não está. E aí vinha uma coisa assustadora, a gente, professor, mas cadê todas as variáveis? Não, você tem que adivinhar. Não, a gente adivinhei. A satisfação do cliente não está aí, mas que valor que eu atribuo? E aí vem a frase, chuta. Mas como chutar? Eu fui falar com o economista do governo, né? Estou lá com o Guedes, né? E esse valor? Não, eu chutei. Não, ele não... Mas aí a gente anota aí, vamos, chutei. Aí você tem 3 ou 4 variáveis que você chutou. Não está muito errado, porque obviamente tem sentido e não sentido. 99% dos clientes não podem estar insatisfeitos porque eles estão continuando comprando nossos produtos. Mas aí a gente marca aqueles que nós chutamos e fazemos depois o backward test. Aí a gente diz, bom, se eu mudar aquela premissa, o valor mais 10, menos 10, mais 20, menos 20, mudaria a nossa decisão? E aí você descobre, não mudaria. Ou se tiver, bom, isso mudaria. Então vamos fazer uma pesquisa rápida de mercado. Então ela é científica sim, ela usa 50 variáveis. O administrador, o engenheiro, por exemplo, usa 2 variáveis. Ele usa 2 variáveis, a temperatura e pressão, por exemplo. O economista vive usando 2 variáveis, oferta e procura, 2 retas, e na intersecção está lá o preço de equilíbrio do mercado. Que obviamente está mudando todo dia. São 50 variáveis que você tem que saber, e não a cor do produto, sapato 34. Entra na internet, vocês dois, ou telespectador, procure em microeconomia a curva de demanda e oferta de sapato tamanho 34.
Não tem. Não Os tem, caras não estão tem dando como mudar. microeconomia e nenhum fez essa. Você também estudou microeconomia, provavelmente, em administração, mas não tem Sim. um exemplo para dar. É tudo com X, zero e Q de quantidade, né? Uhum. Não, nós já estamos no século XXI. O mundo está se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais variáveis, e nós estamos no Brasil ainda valorizando demais o economista, que só está trabalhando com poucas variáveis. E como eu falei com o Paulo, quando um presidente conversar com um administrador, com um economista, aí o presidente fala, bom, o senhor tem certeza que você está certo? O economista diz, eu tenho absoluta certeza. Que com duas variáveis você consegue ser muito agressivo e assertivo. Aí pergunta, Ricardo, você tem certeza? Eu falei, não, são E, 50 variáveis. Como é que eu posso ter certeza, presidente? E aí, como você está sugerindo algo que você não tem certeza? Eu falei, exatamente. Por isso que eu sugiro começar o plano real em Curitiba. Ou vamos fazer o plano cruzado em Goiás primeiro, e não fazer para o Brasil inteiro. Nós somos hoje instrumentos, nós somos seres humanos de uma experiência econômica sem o nosso consentimento. Na vacina, para você tem que pedir um consentimento de ser os primeiros vacinados. Mas no Brasil nós somos sempre um laboratório de experiências econômicas.